Bom dia, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje o tema é emagrecimento com alimentação vegetariana, tá bom? Nós vamos começar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero deixar alguns recados, tá? Primeiro recado é que na próxima semana, provavelmente a nossa live vai ser na quinta-feira. Provavelmente na quinta-feira às 8h30. Eu ainda tô testando os horários, tá, pessoal? Bem-vindo, pessoal que tá chegando. Bom dia! Bom, provavelmente a nossa live a próxima live vai ser na quinta-feira e às 8h30 da noite, tá? Então, nessa live eu vou passar, a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação vegetariana para o emagrecimento, né? Há um tempo atrás, o vegetarianismo era muito visto como uma alimentação para pessoas que as pessoas ficariam magras. E agora, recentemente, com história de low carb, a gente também vê muito no consultório pacientes querendo emagrecer. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Bom, só mais um recadinho que eu quero passar é que quem não se inscreveu ainda no meu canal, ali do Telegram, tá? O link tá ali no meu perfil. E o canal do Telegram é legal porque eu falo das lives, às vezes eu compartilho alguma coisa antiga que não tá mais no ar, tá bom? Então vamos lá. Nessa live de hoje, ela vai ser boa para quem é vegetariano e quer emagrecer, mas ela também vai ser legal para quem não é vegetariano e quer emagrecer, porque eu vou falar especificamente da alimentação vegetariana, mas eu vou também passar uma abordagem mais abrangente sobre essa questão do emagrecimento. Então vai ter várias dicas que vai servir para quem não é vegetariano, para quem come só peixe, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai dividir a live da seguinte forma. Eu vou falar para vocês de 3 aspectos que estão muito relacionados à dificuldade no emagrecimento ou ao ganho de peso com a alimentação vegetariana. A gente vai falar sobre aspectos físicos, a gente vai falar sobre aspectos ambientais e a gente vai falar sobre aspectos emocionais também, tá bom? Dentro dos aspectos físicos, a gente vai falar sobre a questão da qualidade da alimentação, tá? Só que a gente vai falar sobre outras questões também que são muito importantes. A gente vai começar falando sobre essa questão da alimentação, então eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou começar falando diretamente dos principais erros que os vegetarianos cometem que levam ao ganho de peso ou que atrapalham o emagrecimento, tá? Então, no começo eu vou falar já direto disso, depois a gente vai aprofundar em outros fatores físicos, aí a gente vai falar mais de fatores ambientais e de fatores emocionais, tá? Bom, então vamos lá. É importante a gente entender que quando a gente pensa em emagrecimento, tá? E aqui tanto faz a alimentação vegetariana ou qualquer tipo de alimentação, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que entender essa abordagem multifatorial, tá? Então, quando a gente pensa em abordagem multifatorial, a gente pensa em organização da vida, tá? Como assim? A gente pensa em aspectos físicos, em questão de planejamento da alimentação, a gente pensa em questões de ter um acompanhamento com um profissional, a gente pensa em questão de sono, a gente vai conversar sobre isso tudo. Mas a gente também pensa nessa abordagem multifatorial em aspectos emocionais, né? Então a gente pensa como lidar com as nossas emoções, como a gente vai reduzir o nosso estresse, a gente vai ver que tudo isso impacta no emagrecimento. E também a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto espiritual. Na verdade, eu não vou aprofundar sobre o aspecto espiritual, mas eu acho que isso é um ponto interessante, independente da sua religião, independente de qual seja a sua religião, é legal você acreditar em algo. Meu Deus, mas o que isso tem a ver com emagrecimento? Isso tem a ver porque quando você acredita em algo, você tem mais vitalidade, você tem mais chances de ter alegria, de viver, de ter modificação, de conseguir reorganizar a vida, tá?
Mas beleza, vamos lá. Direto ao ponto. Falando sobre alimentação vegetariana, quais são os principais erros que levam ao ganho de peso, tá? Vamos falar então de uma troca que acontece muito comum, que é trocar a carne por queijos e ovos. Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que a carne, ela é rica em ferro, em zinco e em proteína. Esses seriam os 3 principais nutrientes, tá? Que a gente tem que buscar em alimentos alternativos na alimentação vegetariana. E o ovo e o queijo, eles podem até ter proteínas, mas eles não são considerados fonte de ferro, fonte de zinco. Além de que eles têm um teor de gordura saturada muito elevado. E qual que é o problema da gordura saturada? Bom, o problema da gordura em si é, se a gente pensa sob o ponto de vista do valor calórico mesmo, né? A gente não pode esquecer que cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato tem 4, cada grama de proteína tem 4 calorias, tá? E quando a gente pensa em alimentação, em ganho de peso por causa da alimentação, a gente pensa em má qualidade e numa quantidade errada. Então a gente pensa em calorias acima do necessário, né? Então, quando a gente faz essa troca da carne por queijos, por ovos, a gente vai estar deixando de consumir nutrientes necessários como o zinco e o ferro, e a gente vai estar consumindo mais gordura, a gente vai estar aumentando o teor calórico da dieta. Sem contar essa questão da gordura saturada. E aí aqui a gente já vai começar a conversar um pouco, a desmistificar algumas crenças, né? Que são muito trabalhadas, inclusive, em dietas cetogênicas, que é o seguinte: qual é o problema, um grande problema da gordura saturada, né? Bom, um grande problema é essa questão das calorias, claro, né, de gordura em si, mas um grande problema é a questão do perfil inflamatório que ela tem, né? A gordura saturada, ela tem um perfil muito inflamatório. Como assim? Gente, hoje em dia a gente já sabe, os estudos já mostram que sobrepeso, que tecido adiposo, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, tem um quadro inflamatório crônico, tá? Como assim? O tecido adiposo, né, as células de gordura, eles liberam na nossa corrente sanguínea substâncias inflamatórias, tá? E essas substâncias inflamatórias, elas fazem uma bagunça. O que elas fazem? Elas contribuem para resistência insulínica, elas contribuem para toda uma bagunça no nosso metabolismo, tá? E elas contribuem para a dificuldade de emagrecer, elas contribuem para o ganho de peso. E a gordura saturada, que está presente nos alimentos de origem animal, que está presente na carne, que está muito presente nos queijos e nos ovos, elas são muito inflamatórias, então elas contribuem para aumentar esse grau de inflamação crônica que a pessoa que está com um excesso de peso tem. Então, como eu falei, essa inflamação atrapalha o emagrecimento, tá? A gente vai daqui a pouco falar um pouquinho de low carb, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho, tá, de cetogênica, vamos aos poucos, tá? Hoje a gente tem muito conteúdo para ver, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, resumindo, trocar carne por queijo por ovos não é inteligente pela questão calórica, pela questão inflamatória e pela questão da falta dos nutrientes necessários. Ah, então como é que eu vou trocar a carne? O que eu vou tirar a carne da alimentação? O que eu vou substituir, né? O que eu vou colocar no lugar? O principal grupo, em termos nutricionais, que substituiria a carne é o grupo das leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, as ervilhas. Ah, meu Deus, mas tem muito carboidrato, será que eu não vou engordar? Calma, a gente já vai entender tudo isso, tá? Segundo grande erro na alimentação vegetariana que leva ao ganho de peso ou que leva à dificuldade de emagrecer. Bom, excesso de industrializado, tá? Por quê? Porque em sua maioria são
inflamatórios, porque tem muitos conservantes e corantes que contribuem para esse grau inflamatório crônico, que contribui para ter dificuldade de emagrecer, que contribui para ganhar peso. Eles têm, em sua maioria, açúcares, eles têm, em sua maioria, sódio, que retém líquido, eles contribuem para desregular as bactérias do nosso intestino. Assim como a gordura saturada que eu falei antes tem um potencial de desregular as bactérias do nosso intestino, os industrializados também têm. Tá, como assim, né? Desregular as bactérias, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, nós temos mais bactérias do que células, tá? E no nosso intestino a gente tem muita bactéria, tá? E quando a pessoa está acima do peso ou quando a pessoa consome muitos alimentos com gordura saturada, alimentos industrializados, com conservantes, com muitos agrotóxicos, essas bactérias, acontece um desequilíbrio na nossa flora intestinal. Como assim? As bactérias patogênicas, que a gente chama, que são bactérias não saudáveis, elas aumentam e as bactérias saudáveis diminuem. E o que isso tem a ver com dificuldade de emagrecer? O que isso tem a ver com ganho de peso? Tem a ver que essas bactérias que a gente chama de patogênicas, que elas não são saudáveis, elas produzem também substâncias químicas, LPS, que são substâncias que entram na nossa corrente sanguínea, que contribuem ainda mais para esse quadro inflamatório crônico, que é o que a gente tem que diminuir quando a gente pensa em emagrecimento saudável, quando a gente pensa em emagrecimento sustentável, a gente tem que mudar, a gente tem que diminuir esse quadro inflamatório crônico, que é aí que tá o grande X da questão, tá? Então, excesso de industrializados, excesso de gordura saturada vindo de queijos e de ovos, que foi o que a gente viu até agora, contribuem para essa bagunça no nosso intestino, tá? Terceiro grande erro em relação à alimentação, que faz com que o vegetariano ganhe peso ou tenha dificuldade para emagrecer. Bom, excesso de carboidrato. Como assim? Ah, é o carboidrato da fruta, Cris? Não! Excesso de carboidrato, a gente pensa quando acontece a troca da carne por pães e massas, principalmente. E quando que isso acontece? Isso geralmente acontece quando a pessoa não faz um planejamento da alimentação, que daí ela fica refém das ciladas do dia a dia, né? Que não tem nada para comer, não planejou, não comprou, não se organizou, tá com fome, né? Tirou a carne, a fome aumentou, porque a carne dá muita saciedade, vai lá e come o quê? Pão! Vai lá e come o quê? Massa, que é fácil de fazer, que é de fácil acesso. Então, quando a gente pensa num excesso de carboidrato na alimentação vegetariana, que pode levar ao ganho de peso, a gente está pensando principalmente nessa troca da carne por massas por pães, mas também estamos pensando em doces, estamos pensando em açúcar. E eu quero mostrar para vocês uma figura que é muito legal, que é do livro do Dr. Eric, que ele é especialista em vegetarianismo, em veganismo. E essa figura mostra o seguinte, tomara que dê pra ver, eu vou explicar, tá, gente? Nessa figura, mostra aqui em cima aproximadamente 6 brigadeirinhos desse que a gente come em festa, tá? Festinha de aniversário. E aqui embaixo mostra aproximadamente 12 mexericas, 12 tangerinas, não sei como é que você chama aí na sua região, que isso teria 500 calorias. Então, vamos entender isso aqui. 6 brigadeirinhos numa festa infantil é fácil comer, né, gente? Dá pra comer numa boa. Agora, 12 tangerinas é meio complicado, né? Até conheço quem coma 12 tangerinas, né? A galera do crudivorismo. Mas eu não conheço nenhum crudívoro acima do peso, tá? Então, assim, por que eu mostrei isso, gente? Porque é muito diferente o carboidrato do alimento integral, o carboidrato da fruta, do carboidrato do refinado, do carboidrato do docinho, do carboidrato
dos pães, das massas, tá? Então, quando a gente fala no ganho de peso, na dificuldade de emagrecer na alimentação vegetariana relacionada ao excesso de carboidrato, a gente está pensando sim nessa troca que não foi inteligente da carne por massas por pães ou no excesso de doces, tá bom? Quarto ponto, pessoal que está chegando agora, eu entrei falando sobre os principais erros da alimentação vegetariana que levam ao ganho de peso ou que levam à dificuldade no emagrecimento. Depois eu vou falar alguns aspectos gerais que podem ser abordados, eu diria, tanto para vegetarianos quanto para não vegetarianos. São aspectos que estão, uma rede que faz com que a pessoa... Tá, já vou falar do arroz. É uma rede que faz com que a pessoa tenha dificuldade de emagrecer, tá? Então vamos lá. O quarto erro que acontece, que leva ao ganho de peso numa alimentação vegetariana, é excesso de oleaginosas e derivados. O que são as oleaginosas? São as castanhas, as nuts, né? São as amêndoas. Amendoim não é considerado uma oleaginosa, é considerado uma leguminosa, tá no grupo dos feijões, mas ela é muito semelhante, eu não entendo muito bem por que tá no grupo dos feijões, mas tudo bem, tá? Ela é muito semelhante a uma oleaginosa, porque ela tem muita gordura, que é uma característica das oleaginosas. São gorduras saudáveis? São, né? Só que a gente tem que cuidar, porque como eu falei lá no início, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias. E a gente não pode esquecer que quando a gente está pensando em ganho de peso, em dificuldade de emagrecer relacionado à alimentação, depois a gente vai ver outros aspectos, quando a gente está falando relacionado à alimentação, a gente pensa sim na questão calórica, tá? Então, a gente tem que cuidar com o excesso, por exemplo, da pasta de amendoim, que é muito proteica, é nutritiva, mas tem que cuidar, né? Já tive paciente que chegava, que comia pasta de amendoim no café da manhã, que comia no lanche da tarde, que comia na ceia. Aí fica complicado, né, gente? Então, esse seria o quarto erro. Quinto erro, exclusão de frutas e verduras e legumes. Gente, olha só. A gente vai falar mais sobre low carb, aos pouquinhos eu vou falando, depois a gente vai falar, logo eu vou falar mais sobre o low carb. O pessoal tá com medo de comer fruta. Ah, porque tem muita frutose. Gente, frutose que faz mal é a frutose que tá muito concentrada. Como que é a frutose que tá muito concentrada? É aquela que é adicionada em produtos alimentícios para adoçar, né, açúcares disfarçados. É a que tá em sucos, sim, suco de laranja. Suco de laranja tem muita frutose? Tem. A laranja tem muita frutose? Não, né? O problema é que no suco a gente usa 3, 4, 5 laranjas, né? Mas a gente não come 3, 4, 5 laranjas, né? Então, qual é o problema da exclusão das frutas? Qual é o problema da exclusão dos legumes? Vários problemas. Primeiro problema, são as frutas e são os legumes que nos fornecem micronutrientes, que a gente fala, que são as vitaminas e minerais. E o que as vitaminas e os minerais fazem no processo de emagrecimento? As vitaminas e os minerais, elas atuam diretamente nas reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo, tá? Elas atuam diretamente na quebra de energia, no gasto de energia. Elas atuam, as vitaminas e os minerais, eles atuam em todo o nosso metabolismo. Então, se a gente começa a tirar da nossa alimentação esses alimentos que são fonte desses nutrientes, a gente começa a ter problemas no nosso metabolismo. Inclusive, até de tireoide a gente pode ter problema, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre hipotireoidismo lá embaixo. Então, gente, esse seria o primeiro ponto, por que a gente não pode tirar frutas e verduras e legumes da nossa alimentação, tá? Segundo ponto, lembra que eu falei da saúde intestinal? Que pra gente emagrecer, a gente tem que cuidar do nosso intestino, que a gente tem que ter uma saúde intestinal. O que é essa saúde intestinal? É a gente ter uma proliferação de bactérias saudáveis no nosso ambiente intestinal, de bactérias probióticas na nossa flora intestinal, e não uma
predominância de bactérias inflamatórias, que são aquelas patogênicas que eu falei, que proliferam com gordura saturada, que proliferam com o industrializado, tá? E as frutas, as verduras, elas fazem isso. Elas fazem proliferar bactérias saudáveis no nosso intestino. E o que essas bactérias saudáveis no nosso intestino vai fazer que vai ajudar a gente a emagrecer? Vai uma série de coisas, vai contribuir para anti-inflamar, né? Enquanto a gordura saturada está inflamando, as frutas e as verduras estão desinflamando. E aqui eu vou salientar mais uma vez, quem está inflamado não consegue emagrecer. Quem está exposto a muita inflamação não consegue emagrecer, tá? Então essa seria a segunda vantagem das frutas, verduras e legumes, tá? Esse potencial anti-inflamatório, esse potencial antioxidante, esse potencial de neutralizar radical livre, que é tudo de extrema importância para o emagrecimento, que há anos atrás a gente não sabia e que muitas dietas da moda por aí não estão falando, não é mesmo? Mas os estudos científicos mostram isso, tá? Que mais? O sexto erro é eliminar grupos alimentares. E aí eu quero falar do arroz, que a Tan perguntou. Gente, na dieta vegetariana, a principal fonte de proteína são as leguminosas. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tira a carne, o grupo alimentar que a gente tem que priorizar é o grupo das leguminosas, que é o quê? Feijões, ervilhas. Gente, eu repito muito porque eu vejo que tem muito entre e sai aqui, tá? Então, esse grupo é o mais importante. Só que para complementar esse grupo em termos de proteína, tá? Para complementar esse grupo em termos de proteína, qual é o grupo que precisa? Quando a gente está falando de uma alimentação vegetariana? É o grupo dos cereais, que é o quê? Que é o arroz, que é o quê? Deixa eu dar uma arrumada aqui nesse celular, que ele tá meio alto. Que é o milho, que é o quê? A cevada, o centeio, a aveia, o trigo do pão, tá? Então, esse é o grupo dos cereais, que é um grupo que precisa ser incluído na alimentação vegetariana para potencializar a questão proteica junto com as leguminosas. E o que está acontecendo agora com essa história do pessoal ter medo de carboidrato? O pessoal está eliminando esse grupo, né? Então aí a pessoa chega lá no consultório e finge que o cereal não existe mais. Eu não como pão, eu não como arroz, eu não como aveia, eu não como milho. E aí o que vai acontecer? Qual que é o grande problema, gente, de eliminar esse grupo? Vai faltar proteína? Tem chance de faltar. E se faltar proteína, o que vai acontecer? Vai acontecer uma bagunça total. Por quê? Porque os hormônios, gente, eles são cadeias peptídicas, eles são proteínas. Então, se você tá com uma dieta que você eliminou uma das fontes de proteína da sua dieta, que é o grupo dos cereais e esse grupo do arroz, do milho, se você eliminou esse grupo, né, você pode sim não ter o suporte, o aporte proteico necessário. Daí você vai ter problema pode ter problema em um monte de hormônio, gente, porque os hormônios, eles fazem tudo na nossa vida. São hormônios que regulam fome e saciedade, são hormônios que regulam o nosso sono, são hormônios que regulam o nosso bem-estar, são hormônios que regulam a nossa tireoide, tá? Então, você cortar cereal da alimentação numa alimentação vegetariana é problemático, tá? Então, o cereal tem que fazer parte, tá bom? Outro ponto que leva ao ganho de peso quando a gente fala numa alimentação vegetariana inadequada, tá? É essa questão das dietas malucas. Como assim, Cris? O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele defende que quando a pessoa tem uma alimentação com menos de 30 calorias por quilograma de peso, ou seja, uma alimentação bem restritiva, ela vai ter problema para ganho de massa magra, claro, de massa muscular, né, para construção de massa muscular, mas ela também vai ter problema para emagrecer, gente. Por que vai ter problema para emagrecer? A gente pode pensar nessa questão que eu falei das proteínas, né?
A gente pode pensar nessa questão que eu falei das proteínas, né? De não ter um suporte, não ter um aporte proteico necessário para a produção hormonal. A gente pensa também nessas dietas muito restritivas, na questão do impacto que isso causa no comportamento alimentar, né? A gente sabe, os estudos mostram que restrição demais pode levar a um comer emocional, pode levar a uma compulsão alimentar, e aí isso vai contribuir diretamente para o ganho de peso. Na verdade, assim, gente, o grande problema é você entrar e sair de dieta muito, porque o que acontece? O nosso organismo, ele entende essa bagunça metabólica começa a acontecer e o nosso organismo entende que a gente está passando por um período com necessidade de estocar energia. Então, cada vez mais a gente ele vai, como é que eu vou dizer, aprendendo a estocar energia através de gordura. Por quê? Porque ele entende como perigo, tá? Então, gente, esse seria o 7º ponto que atrapalha muito o emagrecimento, que contribui para o ganho de peso em alimentação vegetariana. Esse entrar e sair de dietas, essas dietas malucas, tá? 8º ponto, café da manhã inadequado. Os estudos mostram, gente, que o café da manhã é a primeira refeição do dia, que é a refeição, uma das mais importantes. Por quê? Os estudos mostram que quem não tem um café da manhã adequado tem grandes chances de ter muita fome no fim do dia, tá? Então, muita fome no fim do dia, junto com muita vontade de comer doce, muita vontade de comer massas. E aí é o problema, né? Então, como é que é esse café da manhã inadequado? Ou não tomar o café da manhã, que a gente vê muito isso, simplesmente não toma o café da manhã, né? Ou tomar um café da manhã muito pobre, né? Então, o que acontece? Isso é comum acontecer. O que você toma de café da manhã? Eu tomo uma xícara de café, eu tomo uma fatia de pão, eu como pão com melado ou com geleia. Tá, só? Só. Daí, cadê a proteína, né? Tipo, veganizou, tirou queijo, tirou ovo, tirou carne. Gente, tem que abrir a mente, tem que buscar fontes vegetais de proteína, tá? Essa questão do café da manhã inadequado influenciar a vontade de comer doces e carboidratos no fim do dia, não é só para vegetariano, gente, é para todo mundo, porque os onívoros, que são quem come carne, também tem café da manhã muito inadequado, também pula café da manhã, tá? Então esse seria o 8º erro que acontece na alimentação vegetariana, que contribui para o ganho de peso. 9º, não abrir a mente para novos alimentos, gente. O que é isso? Tirou a carne, tirou o queijo, tirou o ovo, ficou naquela monotonia que a gente falou antes, de massas, de pães. Então tem que abrir a mente, tem que experimentar sementes, experimentar patês, ir para a cozinha, a gente botar a mão na massa, tá bom? O 10º erro que acontece, que a gente já falou um pouquinho, que é não planejar e organizar as refeições da semana, que é um ponto que eu trabalho muito nos meus cursos e com os pacientes, que é a importância de ter um dia da semana que você vai organizar, que você vai decidir o que você vai comer durante a semana, que você vai comprar o que tem que comprar, ou que você vai fazer um pré-preparo do que tem que fazer e congelar, porque senão, minha gente, o que vai acontecer? A gente fica refém das situações, como eu falei antes, a gente acaba parando no pão, a gente acaba parando na massa, tá? Pessoal, tá me ouvindo aí? Tá tudo certo? Vocês estão tão quietinhos? Dá um okzinho aí se vocês estão me ouvindo, tá? Bom, 11º ponto que contribui, né, para essa falta, para essa dificuldade no emagrecimento, que é essa falta de consciência, né? Essa falta de presença na hora da alimentação, que é algo que a gente trabalha muito no Mindful Eating, né? Que é o que? Você está realmente presente para o seu alimento, para o gosto do alimento, para você saciar de verdade, não só o seu estômago, né? Você se conectar com essa questão da saciedade, mas você saciar as suas papilas gustativas, você sentir de verdade o gosto daquele alimento, para você ficar satisfeita com aquela quantidade daquele alimento,
Entende o que eu tô falando? Eu tô falando aqui de sabor também. Então é você olhar para o seu alimento, é você sentir o cheiro do seu alimento e é você também olhar para você, como que você tá, né? Por que que você começou a comer? Você tá bem? Você tá comendo porque você tá com fome? Tem alguma emoção? Tem algum sentimento ali? Então quando a gente pensa nessa presença na alimentação, a gente pensa num ponto que é muito importante e que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar no início com qualquer pessoa que quer emagrecer, que é a mastigação. Por quê? Lembra que eu falei no início dessa aula que as bactérias maléficas que estão em predominância no intestino de quem tem uma alimentação desregulada, com muita gordura saturada, com muito industrializado, com muito açúcar, essas bactérias, com uma má mastigação, elas também aumentam, tá? O que acontece é o seguinte, gente, eu vou mostrar aqui, né? A gente só tem dentes na boca, tá? A gente só tem dentes na boca, a gente não tem outro lugar para mastigar o alimento. Então, se o alimento tá grande, ele chega aqui na nossa parede intestinal, ele não consegue passar, os nutrientes não conseguem ser absorvidos. Aliás, nutriente é absorvido, com certeza alguma coisa é absorvida, mas quais são os nutrientes que são absorvidos quando a gente não mastiga direito o alimento? Carboidrato, lipídio e proteína. Carboidrato, gordura e proteína, que são o que a gente fala que são os macronutrientes. Agora, os micronutrientes, que são as vitaminas, que são os minerais, pouca coisa é absorvida. Então, os nutrientes, eles não passam, os micronutrientes, eles ficam aqui. E aí, o que acontece com esse alimento grande que fica aqui batendo na nossa parede intestinal? Vai causar atrito aqui, que vai causar processo inflamatório aqui. E esse processo inflamatório aqui faz o quê? Contribui para a proliferação de bactérias não saudáveis, contribui para ter substâncias inflamatórias na nossa corrente sanguínea, contribui para ter dificuldade no emagrecimento, contribui para o ganho de peso. Aí a gente volta de novo para aquela história que eu falei no começo, a inflamação crônica. Então, gente, não adianta ter uma alimentação linda, tudo direitinho, se não mastiga bem, porque vai acontecer isso, vai inflamar no intestino. Se o intestino está inflamado, minha gente, fica difícil de emagrecer, tá? Deixa eu ver aqui. Realmente, a vida moderna, ela atrapalha muito essa questão do estado de presença, né, na hora de comer. Então, o que eu sugiro é você escolher pelo menos uma refeição do seu dia, né? Eu sei que aí envolve questão de prioridades, né? Da gente estabelecer o que é prioridade na nossa vida. É uma questão bem ampla, mas de fato a gente vai conversar mais pra frente um pouco sobre essa questão da vida moderna, tá? Outro ponto que contribui para o ganho de peso em vegetarianos, e não só em vegetarianos, tá? Em qualquer pessoa. Excesso de alimentação fora de casa. Aqui eu não tô falando porque vai comer fast food, não. Eu tô falando porque mesmo quem cuida da alimentação sofre com dois problemas quando come muito fora de casa, tá? Primeiro problema, excesso de gordura. A gente nunca sabe qual gordura foi colocada naquele alimento, a menos que a gente conheça muito bem o restaurante, os donos do restaurante, né? Que a gente confie muito, mas geralmente esses que a gente confia mais, geralmente são os mais caros, né? Então a gente acaba refém dos buffets livres e aí a gente não sabe. Então o primeiro problema é aquele arroz brilhando cheio de gordura. A gente não sabe o quanto de gordura é colocada ali, a gente não sabe a qualidade da gordura que é colocada ali. Certamente é daquele óleo de soja transgênico, ou milho transgênico, ou de canola, que vem naquela embalagem em plástico, e a gente vai ver depois que a gente come plástico. A gente come o plástico, por quê? Porque o plástico tem afinidade o óleo, a gordura, o plástico tem afinidade pela gordura, então ele migra. Então a gente come plástico, gente, e o plástico engorda. O plástico não tem caloria, não tem, mas o plástico inflama pra caramba. O plástico acumulado causa doença, o plástico é disruptor endócrino, bagunça o nosso metabolismo. Então, primeira coisa, a gente não sabe a gordura que tá ali naquela comida fora de casa. Segunda coisa,
qual foi a panela que foi utilizada, qual foi a colher. Gente, a gente vai falar ali depois, quando a gente falar sobre as questões ambientais que levam à dificuldade no emagrecimento, a gente vai falar sobre essa exposição a toxinas ambientais que a gente está. E um dos grandes problemas é essa exposição a metais pesados. Alumínio da onde, gente? Da panela, tá? São raríssimos os restaurantes que vão ter panelas de boa qualidade, né? De boa qualidade eu tô falando do ponto de vista de saúde, né? Muitos deles têm panelas de alumínio, panelas com muito chumbo, com muito alumínio, que acumula no nosso corpo, que inflama, que contribui para o ganho de peso e babá, toda aquela conversa que a gente já falou, tá? Então esses são os dois problemas da alimentação fora de casa, mesmo quem tá tentando comer saudável. É excesso de gordura que a gente não sabe e essa contaminação que a gente não sabe de panelas tá? Deixa eu ver aqui. Liz, a gente ganha o tempo para saciedade mastigando bem, exatamente. Quando a gente mastiga bem, a gente dá tempo para receber o estímulo da saciedade, para a gente receber o sinal da saciedade, tá? Ok, gente. Então, eu falei isso tudo, mas aí eu sei que ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha. Mas e o excesso de carboidrato? Você não explicou direito, então eu vou dar uma explicadinha aqui mais, tá? Bom, a alimentação vegetariana, ela tem sim mais carboidrato do que uma alimentação de onívoro. Onívoro é quem come carnes, tá? Mas a gente tem que entender que não é o carboidrato que engorda quando a gente está falando de alimentação, tá? É a energia, é a caloria e os alimentos e tudo aquilo que eu expliquei que causa aquele perfil inflamatório na gente. E todos os outros fatores que a gente vai conversar ainda. Então, gente, e a prova disso, sabe qual que é a prova disso? A prova disso é que, embora a alimentação vegetariana tenha um percentual de carboidrato mais elevado, e aqui eu tô falando uma alimentação vegetariana baseada em plantas, eu não tô falando de uma alimentação vegetariana baseada em industrializada e açúcar, tá, gente? Tô falando de uma alimentação vegetariana saudável. Embora uma alimentação vegetariana saudável tenha mais carboidrato do que uma alimentação onívora, com carne, o que os estudos mostram, minha gente? Os estudos mostram que os vegetarianos, de um modo geral, são mais magros do que os onívoros, tá? Eu sei que o tema hoje aqui é para falar sobre emagrecimento para vegetarianos, tá? Então, realmente, a gente conversou sobre toda essa questão que pode atrapalhar o vegetariano de ter um peso saudável, mas os estudos mostram, gente, que sim, a alimentação vegetariana, ela contribui para um peso saudável, desde que equilibrada. Inclusive, tem estudos sugerindo que uma alimentação vegetariana, principalmente a estrita, ou seja, sem produtos de origem animal, né? Ela é indicada para obesos, gente. Por quê? Tem muito carboidrato. Não, gente, porque ela é altamente anti-inflamatória. Porque ela tem muitas vitaminas e minerais, zinco, beta-caroteno, que são altamente inflamatórios. Porque ela tem compostos bioativos que não existem nos alimentos de origem animal, tá? Curcumina, quercetina, flavonoides, que são compostos que desinflamam, gente. Desinflamam. E a gente viu que a problemática do sobrepeso, da obesidade, é o quadro inflamatório crônico, minha gente, tá? Sem contar que na alimentação vegetariana saudável, né? Ou seja, com os alimentos integrais, com as frutas, com as verduras, com os legumes, eu vou mostrar para vocês uma proporção aqui das quantidades. Essa alimentação é rica em fibras. E o que as fibras fazem? As fibras contribuem para nós termos uma flora intestinal saudável. E a flora intestinal saudável faz o quê? Como eu disse antes, contribui para a gente pra gente diminuir esse quadro inflamatório crônico, tá bom? Deixa eu ver aqui, pergunta. Tá.
Eu vou deixar essa pergunta para o final, tá? Então, se a gente come ainda carne, queijos, come queijos, ovos, peixe, como regular esse quadro inflamatório? Não, eu já vou responder logo, senão eu vou acabar me esquecendo. Bom, a gente vai regular esse quadro inflamatório com uma série de medidas, tá? A gente vai regular cuidando tudo que eu falei até agora, tá? Com verduras, com frutas, legumes, verduras. A gente vai cuidar o que eu vou falar depois sobre ambiente, tá? É mudança de estilo de vida, tá? Lembra que eu falei no começo? Emagrecimento consciente é mudança de estilo de vida, tá? Até o final eu acho que eu vou ter respondido mais essa pergunta, tá? Vou continuar aqui. Ok, então, gente, só para dar uma clareada nessa questão da... Gente, já estamos com 40 minutos de live. Só para dar uma clareada nessa questão da low carb, tá? O raciocínio da low carb é o quê? É que a insulina é o hormônio liberado quando a glicose chega no sangue, tá? Então, o raciocínio da low carb, né, é o quê? A insulina é um hormônio anabólico. O que ele faz? Ele constrói músculo e ele constrói tecido adiposo. Então se a gente diminui essa insulina através da diminuição de carboidrato na alimentação, se a gente diminuir esse carboidrato, a gente vai diminuir essa insulina, então a gente vai ter menos produção de tecido adiposo. E se a gente diminui o carboidrato, o que vai acontecer? A gente vai precisar fazer uma reação bioquímica que se chama gliconeogênese ou neoglicogênese, que é o quê? Que é no nosso organismo a gente produzir glicose a partir de massa muscular, de proteínas e a partir de tecido adiposo. Por que a gente tem que produzir e também a partir de glicogênio, tá? Que é estoque de glicose. Por que a gente tem que produzir essa glicose? Porque a gente tem que manter uma glicemia para a gente sobreviver. O nosso cérebro precisa de glicose, tá? Então, o que acontece? Por que a low carb no começo, ela realmente ajuda a perder peso? Ela ajuda a perder peso, mas ela ajuda a perder não só gordura, ela perde massa muscular e ela perde muita água. Por quê? Porque a gente precisa manter, e aqui isso que eu tô falando serve também para as cetogênicas, tá? A gente precisa manter essa glicose no sangue para nutrir o nosso cérebro. Então a gente vai quebrando, né? A gente quebra gordura, mas a gente quebra junto músculo e a gente quebra junto glicogênio. E nesse glicogênio tem muita água armazenada, então a gente perde músculo, a gente perde gordura e a gente perde água. Por isso que no início, logo que a pessoa começa a fazer o low carb, ela vai emagrecer sim. E, de fato, a gente vê que low carb emagrece, né? Perde peso, como eu falei, não é só gordura. Mas o que os estudos mostram o grande problema da low carb é ela ser utilizada a longo prazo. Né? Por quê? Porque na low carb a gente tá sobre um efeito de estresse, então a gente tá com o hormônio cortisol no talo, a gente tá com a adrenalina no talo, e isso é altamente maléfico para nossa saúde cardiovascular, para nossa saúde emocional, tá? Então as low carbs a longo prazo e elas são preocupantes, tá, gente? Então, deixa eu continuar aqui, vou ter que dar uma resumidinha, porque a gente só pode ficar 1 hora, né? E eu tô falando pra caramba. Tá, então, resumindo essa questão da alimentação vegetariana, de low carb, gente, se você segue uma alimentação vegetariana, seguindo essa divisão aqui que eu vou mostrar, depois eu posso botar a foto lá no Stories pra ficar mais claro. Essa divisão é desse livro Becoming Vegan, que é a bíblia do veganismo, tá, gente? Escrito por 2 nutricionistas, eles só tem versão em inglês, eu acho. Olha aqui nessa divisão. Isso aqui não quer dizer que todas as refeições do dia você tem que comer assim, tá? Quando a gente pensa em alimentação vegetariana estrita, tá? Mas como que é essa divisão? Perceba que metade do prato pra cá é 1/4 frutas, 1/4 legumes, tá? Na outra metade a gente tem alimentos do grupo das leguminosas, lentilhas, feijões. A gente tem o grupo dos cereais, tem pão, tem milho, tá? E a gente tem aqui um pedacinho que são as oleaginosas. Então a gente praticamente divide o nosso dia alimentar em 1/4 de frutas, 1/4 de legumes e verduras, 1/4 de leguminosas, né, feijões, e 1/4 de cereais. E aqui a gente tem o quê? Que são outros micronutrientes que são importantes quando a gente pensa em vegetarianismo, né? A gente tem aqui, ó, o sal,
e as algas, que é o iodo, que é muito esquecido por vegetarianos, que pode levar a hipotiroidismo, deficiência de iodo, né? A gente tem a B12 no caso dos vegetarianos estritos que precisa suplementar. E quem não é vegetariano estrito, às vezes tem que suplementar também. E não é só ovo lacto vegetariano. Quem come carne também, a gente vê uma epidemia de deficiência de B12, tá? Então a gente tem também vitamina D, gente, vitamina D, sol. Galera, a gente precisa de vitamina D para emagrecer. Pois é, a gente precisa de vitamina D para ter a nossa tireoide funcionando direitinho, né? E aqui também tinha nozes e sementinha, que eu acredito que é linhaça, representando os ômegas 3, tá? Então, eu só queria mostrar isso aqui para vocês entenderem um pouco essa divisão dos alimentos ao longo do dia, tá? Isso aqui, como eu falei, não é em uma refeição, é ao longo do dia essa divisão, tá bom? Bom, gente, a gente conversou sobre o primeiro aspecto, que eu falei que é um aspecto físico que leva ao ganho de peso ou que contribui para atrapalhar o emagrecimento em vegetarianos. E aí eu falei da questão da qualidade alimentar. Agora vamos falar outros aspectos físicos rapidinho, tá? Questão da genética. A genética só é responsável por 30%, tá, gente? 70% os estudos mostram que é o estilo de vida que a gente leva. Então, ter pais acima do peso não é sentença, tá? Outro ponto que é importante a gente salientar que outro ponto físico que pode acontecer, alteração que pode contribuir para esse ganho de peso. A alteração hormonal, por exemplo, da tireoide. E aí aqui eu saliento a importância de quem tira os peixes da alimentação, consumir algas. Aqui a importância de estar de olho no ferro, porque a tireoide precisa de ferro, a tireoide precisa de zinco. Onde é que está o ferro e o zinco, minha gente? Leguminosas, feijões. A tireoide precisa da vitamina D, sol. A tireoide precisa de selênio, castanhas, principalmente a do Pará, e de iodo. Então, assim, realmente, o hipotiroidismo pode sim levar ao ganho de peso. E não necessariamente aquele hipotiroidismo clássico, mas o subclínico, né? Que tem muitos profissionais que ainda não consideram esse hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo subclínico a pessoa já está apresentando quase todas ou algumas características do hipotiroidismo. O exame já tem uma pequena alteração, mas ainda não está naquela classificação, dentro da classificação. Só que dentro da classificação considerada como hipotiroidismo. Só que nesse espaçozinho ali que existe entre estar dentro da classificação e não estar, a pessoa já pode estar desenvolvendo todas essas características, tá? E assim, gente, eu no consultório eu já reverti em mim mesma hipotiroidismo subclínico só com suplementação alimentar, gente. Só com zinco, com selênio, revendo a alimentação, tá? Então isso é muito importante, tá? Outro ponto é essa questão do ferro, né? Muitas mulheres, não só as vegetarianas, têm a ferritina baixa. E ferro é muito importante, gente, para tireoide. Tem que estar de olho no ferro, tá? Uma outra questão que é importante a gente falar, deixa eu ver que horas são. Ai, meu Deus, tem que dar certo, tem que dar tempo. Da questão do consumo de álcool, que também entra como um fator físico. Lembra que eu expliquei lá no começo da questão das bactérias? Qual que é o grande problema do consumo de álcool, gente? E aqui, claro que quanto mais álcool, mais problemático, né? O consumo de álcool primeiro, cada grama de álcool tem 7 calorias, tá? Então, quando a gente pensa na questão calórica, é um preocupante. Segundo, a questão do álcool, ele é altamente inflamatório, então ele contribui para esse processo inflamatório. Então, a pessoa quer desinflamar, ela tem que diminuir consideravelmente o consumo de álcool, porque o álcool contribui muito para esse processo inflamatório. Ele contribui para a proliferação dessas bactérias que não são saudáveis, que contribui para esse processo inflamatório, tá? Outro fator físico então, assim, só para fechar, não adianta você cuidar tudo direitinho, a alimentação, chega no final de semana, você encher a cara todo final de semana, você bagunça tudo, né, tá? Outro ponto físico que contribui para o ganho de peso, para a dificuldade do emagrecimento, é o uso de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e de corticoides, tá? E agora a gente vai falar de fatores ambientais. Aí, gente, eu tô correndo, quero ver se vai dar tempo, eu falo muito, separei muito conteúdo para falar hoje. Fatores ambientais. Bom, a gente vive num ambiente obesogênico.
Como assim? Não só em relação à alimentação industrializada, mas esse estilo de vida sedentário que nos cortou esforços e que nos levou a uma vida corrida e estressada. Então, o que acontece? A falta de sono e estresse, os estudos já mostram que resulta numa desregulação de hormônios da fome e da saciedade, assim como no aumento pela vontade de comer doces, de comer carboidratos, tá? Então, a pessoa, ela entra num ciclo vicioso, que ela dorme mal. Aí, porque ela dorme mal, ela tem muita vontade de comer carboidrato doce durante o dia. Daí, porque ela come doce, carboidrato, muito carboidrato. Carboidrato aqui eu tô falando carboidrato simples, pão, massa, né? Então, porque ela come muito isso, ela acaba não comendo outros alimentos que seriam importantes. E aí, ela fica com um problema para produção hormonal de hormônios do sono, por exemplo, melatonina. E aí a pessoa dorme mal, porque ela não comeu fruta suficiente, ela não comeu legumes suficiente, ela não mastigou direito, ela não teve esse acesso aos nutrientes necessários para a produção do hormônio do sono. E daí ela dorme mal. E daí porque ela dormiu mal, ela só quer comer doce. E aí porque ela comeu doce, entendeu? Daí a pessoa fica nisso, né? E aí fica realmente uma bagunça, tá? Outro ponto desse ambiente obesogênico, agrotóxicos, gente, plástico, como eu falei, a questão do óleo, alumínio das panelas, a poluição ambiental, excesso de antibiótico nos alimentos de origem animal, que a pecuária intensiva utiliza, né, que desregula a nossa flora intestinal, que contribui para essa inflamação crônica, tá? Então, esse ambiente obesogênico, ele inclui as maquiagens, né? A gente tem batom com muito chumbo, ele inclui o sabão em pó que a gente usa, que é cheio de toxina e que vai na nossa pele. E a gente pode ir mais longe ainda, gente. Sabe aquela calça de malhar que você vai olhar a Constituição e tem plástico na Constituição? Daí a gente sua e aí a gente tá com os poros dilatados e a gente absorve aquele plástico e a gente vai ficando cada vez mais inflamada. Gente, o negócio é complicado, eu sei, né? Eu não quero deixar vocês na paranoia total. Eu só tô dando uma visão ampla de que realmente a gente tem que buscar esse estilo de vida mais natural como um todo, tá? Eu ia falar um pouquinho sobre detox, né? Mas só quero concluir que o detox, ele é muito interessante para ajudar a eliminar essa carga que a gente tem acumulada de metal pesado, que contribui para essa inflamação crônica. Mas o detox, ele não é só suco verde, tá, gente? O detox, existem protocolos de detox, então ele tem que ser feito com um profissional, tá? Para o detox ser bem feito mesmo, é legal que você recebe ainda uma suplementação junto que vai otimizar o funcionamento do seu fígado, que vai otimizar, fazer com que as substâncias que são lipossolúveis se tornem hidrossolúveis para poder ser eliminado pelo xixi, tá? Então, o detox, ele é bem interessante quando a gente pensa nesse ambiente obesogênico e a gente fazer de tempos em tempos, tá? Só que daí entra uma questão assim, não é para todo mundo, né? Grávida não pode fazer, criança não pode fazer, quem mais não pode fazer? Quem tem comer emocional é um pouco complicado fazer. Por quê? Porque o detox, ele é uma alimentação restritiva, né? Então a gente corta muita coisa durante um período, né? Então, e aí o que acontece? Para quem tem comer emocional é complicado, que pode piorar esse comer emocional, tá? Então, a ideia desses fatores ambientais era passar para vocês essa visão de como tem lugar que a gente pode estar atuando, dentro da nossa cozinha, no produto de limpeza que a gente usa, que tudo isso está contribuindo para nossa inflamação crônica, tá? E aí, os últimos fatores, então a gente falou dos fatores físicos, a gente falou dos fatores ambientais e agora eu vou falar dos fatores emocionais. Gente, fatores emocionais, a gente fala bastante no comer intuitivo, no mindful eating, eles estão diretamente relacionados ao ganho de peso, tanto em onívoros quanto em vegetarianos ou em vegetarianos estritos. Muita gente desconta ansiedade na comida, isso está acontecendo muito com pandemia, muita gente desconta tristeza, desconta o tédio, o medo na comida, as pessoas com esse estilo de vida louco que a gente tem, se desconectou de formas de prazer, de outras formas de prazer, e acaba procurando o prazer na comida ou o prazer no álcool. Então aqui a gente pensa, né, que
é o que, gente? Como é que a gente vai solucionar essas questões emocionais? É o autoconhecimento, é fazer um acompanhamento com uma psicoterapia, com um psicólogo, fazer uma psicoterapia, é ter uma rotina de autoconhecimento diário, é você descobrir novas formas de prazer, tá bom, gente? A gente já tá acabando, então eu só quero concluir, tá? Gente, dieta vegetariana, quando ela é equilibrada, ela vai ajudar a emagrecer. Por quê? Porque ela tem menos gordura saturada, porque ela é anti-inflamatória, porque ela é rica em fibra, porque ela vai contribuir para uma microbiota saudável, tá? Então, quando a gente pensa na dificuldade de emagrecer, pô, Cris, mas eu faço tudo direitinho, ainda assim não tô conseguindo emagrecer. A gente tem que olhar para tudo isso que eu falei, tá? A gente tem que ver o que é que tá acontecendo aqui. Talvez você não consiga identificar tudo sozinha, talvez precisa da ajuda de uma nutri, não sei. Mas é olhar para tudo isso. Então eu deixei aqui pra gente finalizar, e tomara que dê tempo, vai dar tempo. Aí eu deixei aqui pra gente finalizar 3 perguntas que eu sugiro que vocês anotem e respondem numa folha de papel, tá? Para responder essas 3 perguntas, talvez vocês eu sugiro talvez vocês assistirem a live tudo de novo, né? Deixa a live rolando aí e escutem, porque para vocês poderem entender exatamente, vocês poderem responder essas perguntas. Quais são essas perguntas? Primeira pergunta é: por que eu estou acima do peso? E aí você vai colocar em tópicos, tá? Eu estou acima do peso, e aí pensa em tudo que eu falei aqui hoje, né? Aí você pode colocar porque eu tô comendo muito carboidrato, porque eu não estou comendo frutas, porque eu estou dormindo mal, porque eu tenho comer emocional. Você coloca em tópicos tudo, escreve, gente. Não adianta só pensar, tá? Tem que escrever para o negócio funcionar mesmo. Então, a primeira pergunta é: por que eu estou acima do peso? A segunda pergunta é: o que eu estou fazendo e eu preciso parar de fazer? Você vai lá e anota. Faz em tópicos também. Então vamos lá, vou dar uns exemplos. O que eu estou fazendo e eu preciso parar de fazer? Eu estou comendo, vou dar de novo o exemplo do pão. Estou comendo muito pão, muito carboidrato refinado. Eu estou dormindo pouco, né? Eu estou bebendo muito, tá? Então você vai olhar todas essas coisas. Lembra de tudo que a gente conversou e você vai responder, tá? Gente, a gente vai cair a qualquer momento, tá? E a terceira pergunta é: o que eu preciso começar a fazer? Vai botar em tópicos também. Então você vai anotar lá. Eu preciso, tô dando exemplos, eu preciso controlar o meu emocional, né? Aí você pode ser até mais específica: eu preciso meditar, eu preciso fazer uma psicoterapia, ou eu preciso fazer exercício, né? Eu não falei, gente, mas isso acontece. O cara é vegetariano, acho que só por ser vegetariano já vai ser saudável e não fazer exercício, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em exercício, né? Então eu preciso me exercitar, eu preciso melhorar o meu sono. E aí você vai lá e anota tudo que você precisa fazer, lembrando de todas essas coisas que a gente conversou. Tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa de todo esse conteúdo, tá? Então eu acho que uma dica final é a alimentação o mais natural possível. Como eu falei, a mudança de estilo de vida. É procurar ter uma vida mais natural em todos os sentidos. Diminuir essa exposição tóxica que a gente tá. Procurar comer comida de verdade, tá bom? Procurar desinflamar, tá, gente? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, se ficar com dúvida, pode me mandar um direct lá, tá? Que agora eu acho que a gente vai cair a qualquer momento, tá bom? E só pra lembrar, a próxima live vai ser quinta-feira às 8h30, tá? Um beijo, gente. Obrigada pela presença. Valeu!